Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiagão, tudo jóia? Como é que tem passado os dias? Então hoje a gente tem mais um encontro nosso, na nossa EBD à distância, e vamos orar e confiar no Senhor que tudo isso vai passar. Não vejo a hora de ver vocês, a nossa sala de escola dominical cheia, e é muito legal tudo que a gente vem fazendo até aqui. E para a gente começar nossas atividades hoje, eu queria orar e pedir para o Senhor que nos abençoe, né, que possamos guardar em nossos corações tudo aquilo que nós vamos ensinar e aprender junto com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado por esse momento. Mesmo à distância, Senhor, nós temos a oportunidade de falar com os irmãos e aprendermos juntos a rica, poderosa palavra do Senhor e que possamos aprender tudo que o Senhor quer para os nossos corações, que toda essa galera de jovens possam ter em seus corações o desejo de buscar cada vez mais o Senhor. Assim te louvamos, ó Pai, pela nossa igreja, de todos os ministérios e classes que estão acontecendo neste momento, que todos os professores possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, e assim nós desejamos sempre em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a gente vai seguir então o livro que a gente tem falado com vocês na escola dominical, o livro de Eclesiastes, que é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Então o professor Beto Fonseca fez todo um resumo dos 5 primeiros tópicos que a gente conversou durante a forma presencial. O Fred até semana passada veio com Vencendo o Dinheiro, e eu vou seguir essa linha que o Fred conversou, falou com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre vencendo a pretensão. E é bem legal este texto, esse tema, porque o livro de Eclesiastes, ali no capítulo 7, nos ensina um pouco mais sobre isso, o que Salomão passou e outros ali, talvez, passaram com ele, sobre essa perspectiva e qual é a pretensão, então, dos objetivos que nós temos que seguir daqui até então, ok? E para a gente seguir, então, a nossa fala, já no slide de número 1, que diz assim: vencendo a pretensão. E qual o significado de fato dessa palavra? Pretensão. Eu fui de um significado bem simples, curto e grosso, para a gente entender, que é a ação de pretender algo, ou seja, o que se exige ou solicita, aquilo que se deseja conquistar. Então, um significado simples, aquilo que nós temos no nosso dia a dia, como objetivo, qual a tua pretensão e assim por diante, tá? Seguindo um pouquinho com a base bíblica de fato, vamos entender e fazer alguns links de Eclesiastes 7 com outros textos da Bíblia. O primeiro texto que eu queria ler com os irmãos está lá em Êxodo, no capítulo 20, um texto super conhecido nosso, sobre os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz assim, vou ler numa versão aqui que creio que vocês terão aí também. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós jovens temos inúmeras pretensões, objetivos. Vou dar um exemplo, eu tenho um vizinho aqui que tem um super carro, um carro muito bonito, um carro da Mercedes, por exemplo, e a gente olha, admira, mas graças a Deus nunca caí na tentação do desejo de ter um carro igual, nem quero, nem pretendo ter isso, mas algo que é palpável, algo que está ali. E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas relacionadas à cobiça, a nossos objetivos, pretensões que nós queremos, tá? Outro texto que eu queria que você me acompanhasse aí, que é Mateus capítulo 6. Lá no Novo Testamento, Mateus 6, eu vou abrir aqui para a gente ler, nos versículos 19 e 20, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. E aqui Jesus, lá no monte, ainda naquele sermão, ensinou isso para todo aquele povo e o que nós devemos nos alimentar disso, acumular tesouro no céu, que é a nossa salvação, que já nós temos. E seguindo um pouquinho nesse versículo, que está destacado em vermelho, ainda no Sermão do Monte, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha que interessante esse versículo. Reflita um pouquinho aí, tá? Seguindo um pouco adiante, olha esse mapa mental, aquilo que eu desenhei aqui para vocês. Ali no meio está assim, qual a sua pretensão? E aí temos alguns desenhos aqui, algumas coisas ali bem interessantes para a gente entender. Qual a sua pretensão? Assumir o controle da sua vida? Será que é isso que a gente tem como objetivo? E embaixo, nesse desenho de baixo, é uma parte de uma letra de uma música muito famosa, do nosso cantor, referência aí do samba, Zeca Pagodinho. Essa parte da música diz assim, a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar, aos trancos e barrancos lá vou eu, e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Conhecida essa música nossa, e exatamente é o cuidado que nós temos que ter. E Salomão, na época, no Eclesiastes, estava assim, nos seus primeiros momentos da escritura ali, já conhecido por nós, e que a gente está seguindo diante desse livro. Mas temos que entender o que nós somos. Qual o significado de nós estarmos aqui hoje, em pleno século XXI? Quem você é de fato? E, para fechar esse mapa mental, Mateus 6, no versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e nem o dinheiro. Vocês jovens, nós jovens, temos inúmeras pretensões. Vou dar um exemplo, que não está aqui no slide, mas me vem à mente no momento. Caim e Abel. Caim ofereceu para o Senhor uma oferta. Abel também ofereceu. Mas a inveja de Caim tomou conta do seu coração. E nós sabemos depois qual foi a sequência da história, ou posso até dizer o primeiro homicídio da terra, pela inveja. Só um exemplo básico para a gente entender que a gente pretende fazer algo e muitas vezes não agrada o Senhor. Então é isso que nós devemos entender. E Abel, da sua simplicidade, escolheu acumular um tesouro no céu, agradar o Senhor com aquilo que ele teve no seu coração. Ok? Vamos cuidar disso, tá, irmãos? Seguindo um pouquinho, próximo slide aí, é a letra de uma música. Espera um pouquinho, tá? Nesse slide tem uma letra de uma música bem conhecida da Oficina G3, que diz assim, qual será a sua intenção? Vencer a vida com as suas próprias mãos? Os seus olhos mostram alguém que não tem regra para vencer. Suas conquistas fazem acreditar que não há poder maior que os de suas mãos. Por amor esteve com você, mesmo não aceitando o seu modo de viver. Onde está seu coração? Onde está seu coração? Onde está seu coração? E o último, onde está seu coração? Veja aí essa última parte da música. Quanto tempo será preciso para te convencer que nunca será o bastante? Você ainda não entendeu? A vida é eterna e não acaba aqui. A vida aqui é curta. Sua eternidade pode ser uma tortura. Essa segunda parte chama a atenção que a gente não consegue entender
a gente não consegue ser convencido que nunca será o bastante aquilo que a gente tem, sempre tem algo a mais, a vida é eterna e não acaba aqui. E muitas vezes a gente quer seguir um caminho, buscar um caminho mais largo, mais amplo, que é muito mais fácil de a gente cair. E o caminho estreito, que é um pouco mais difícil de chegar, esse é o certo. Queridos, a gente tem alguns objetivos nas nossas vidas. E a gente jovem muitas vezes procura alguma coisa para fazer, um caminho mais fácil para percorrer. E muitas vezes a pretensão que você tem não é aquilo que agrada ao Senhor. Mais para frente, alguns slides, eu vou conversar com vocês em um texto de Isaías muito interessante. Vamos seguir? Veja essa passagem lá de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Olha que interessante, Salomão colocando dessa maneira. Deus fez os homens justos, sim, de acordo com a criação dele, mas eles foram em busca de muitas intrigas, procurando seu próprio caminho. Deus fez tudo certo, mas os homens se meteram em maquinações complicadas. O homem sempre busca um caminho oposto daquilo que Deus cria. Vou dar exemplo. Hoje eu trabalho com jovens, adolescentes jovens, no ensino médio. No primeiro ano você questiona o que eles pretendem para o futuro. Eu tenho esse sonho, tenho esse sonho, tenho esse sonho. Vai para o segundo ano, começa a ter algumas dúvidas. Chega no terceiro e a resposta que mais surpreende, não sei o que eu vou fazer. E poucos respondem, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer sucesso, papapá, e assim vai. Tudo na mão, mas ainda não sabe que caminho fazer e quando escolhe um caminho muitas vezes é errado. E nós, como somos povo de Deus, sabemos quem perguntar antes o que nós devemos fazer, o privilégio que nós temos através do Senhor, muitas vezes a gente foge disso. E a última parte aqui, veja esse Provérbios, no capítulo 23, versículo 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que vocês a contemplam. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Queridos, é tudo passageiro. Tudo passageiro. Não é pecado você buscar algo melhor para você. De jeito nenhum. Não é pecado. Mas o que a gente deve entender, quanto mais a gente acumular desses desejos nossos aqui na Terra, esquecendo de que Deus quer para nossas vidas, nós vamos cair, nós vamos falhar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um texto conhecido que lá em Coríntios Paulo ensina o povo. Tudo aí, tudo na mão. Mas é isso que a gente quer? Vamos pensar um pouquinho com carinho, esse cuidado, tá? Seguindo um pouquinho, veja essa escrita que eu coloquei para vocês aí. Vamos para algumas verdades fundamentais. Algumas belas verdades fundamentais. Quando o que nos resta são esforços, a vida parece não oferecer esperança ou significado. A vida parece não oferecer esperança ou significado. Os seres humanos não conseguem nem mesmo começar a sondar a sabedoria divina, que sustenta e controla todas as coisas. E último, no julgamento final, Deus, ao julgar todas as coisas como boas ou más, colocará a fim todas as anomalias da vida que nos deixam perplexos. A gente participa de um grupo de PG, Érica, eu e alguns amigos. A gente tem mencionado e conversado bastante sobre o fim dos tempos. Está tudo aí, tudo acontecendo, aquilo que o apóstolo João lá no Apocalipse profetizou.
E a gente fala, nossa, Senhor, a hora vem, Senhor Jesus, vem logo, Maranata, a hora vem. Mas será que a gente está preparado para esse julgamento final? Será que a gente está preparado para o choque, por tudo aquilo que vai acontecer? Tudo está aí, mas vai virar o pó. Lá em Eclesiastes, Salomão mencionou isso. Nós estamos aqui, tem tudo perfeito, tudo na mão, mas vai voltar ao pó. Vai acabar. E tudo aquilo que nós pretendemos, e tudo aquilo que a gente teve como objetivo, vai passar e acabou. Então a gente tem que pensar com carinho, porque nem a gente, como seres humanos, até no segundo ponto que eu coloquei para vocês aqui, a gente não consegue entender e nem sondar a sabedoria de Deus. A gente busca sabedoria, mas assim, ó, sabedoria só para eu ir bem naquela prova, sabedoria só para tomar uma decisãozinha ali, mas e aí? Sabedoria de Deus não é simplesmente pedir, mas tem que ter fé. Lá em Tiago nos ensina. Vou até abrir aqui para os irmãos, em Tiago 1. Tiago 1, versículo... Aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha só que interessante. O Senhor dá sabedoria, mas a gente tem que ter fé. Não simplesmente uma sabedoria para resolver um problema curto e rápido. Ok? Seguindo um pouquinho aí, até antecipei um pouco sobre sabedoria, até li esse versículo já. Nesse slide fala assim, depois que caiu a ficha, você quer realmente ser sábio? Então assuma o seu limite. E o versículo que eu li agora para vocês, se porém algum de vós necessite sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada desimpropera, e se lhe há concedida. Aí a gente começa a entender qual é o nosso limite. Sabedoria é entender que o sábio sabe que Deus está sempre certo, mesmo quando não consegue entender o que vai na cabeça de Deus. O sábio diz que a razão está com Deus. É isso que a gente tem que ter em mente, galera. Isso que a gente tem que entender. Entender que Deus está sempre certo. Não simplesmente coloca uma situação para a gente passar. Tá certo. Se ele falou não, tá certo. Se é para esperar, tá certo. Se é assim, tá certo. As três posições. O sim e não esperar, ela vai vir muitas vezes para a gente. Tá ok? Paciência, paciência. E o texto que eu mais gosto na palavra de Deus está aí em verde aí para vocês. Vamos ler? Isaías 55. É o meu texto preferido da palavra de Deus. Isaías 55, versículos 8 e 9. Vou ler aqui para vocês. E vocês, claro, poderão acompanhar. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A palavra de Deus aqui em Isaías, clara. Deus está acima de todas as coisas. E o pensamento dele, com certeza, vai ser diferente do nosso, pois somos pecadores. E muitas vezes, infelizmente, a gente bate de frente com ele, querendo escolher o nosso próprio caminho, a nossa própria direção. E isso que a gente tem que cuidar. E Hebreus 11:6 diz assim, acredito que Deus está sempre certo. Por essa razão que a Bíblia diz que ninguém deve andar à vista do que sabe, mas andar pela fé. Eu vou ler esse texto, que ele é muito importante para nós. Hebreus 11, versículo 6, é um texto até conhecido. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Destaquem, por favor, esse versículo na sua Bíblia. Marquem aí, ok? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vejam, queridos, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A partir daí a gente começa a entender que Deus sempre está certo. Os pensamentos que vêm do alto é totalmente diferente do nosso. E aí a gente tem que pensar com carinho tudo que a gente vem fazendo até então. Nós falamos sobre o utilitarismo, falamos sobre dinheiro, falamos sobre a religião, falamos sobre alguns outros temas que mencionamos aí durante as nossas aulas. E qual é a sua pretensão? Vencer tudo isso? Ou deixar acontecer, deixar a vida me levar? Como diz a letra da música. E a gente tem inúmeros objetivos e Deus tem um propósito para a sua vida. E é isso que a gente tem que guardar nos nossos corações. A palavra de Deus, ela nos ensina, nesse texto de escola dominical que a gente aprende desde criança, de 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que está aí no slide, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu destaquei aí que muita gente não gosta de ouvir. Útil para o ensino, a Bíblia nos ensina em todas as linhas de pensamento, tudo que a gente tem que entender. Ela repreende, sim, porque a gente muitas vezes fica à vontade, ela vem para repreender, para exortar. Ela corrige tudo que nós temos de falha, ela está aí para nos corrigir. E para a instrução da justiça. Quando eu era um pouco mais novo, um discipulado numa outra igreja que eu vim, eu aprendi muito bem esse versículo. Embora a gente caia várias vezes e não entende que é bater de frente com o Senhor, né? Quando a gente ouve repreensão, quando a gente vai ouvir sobre correção, a gente foge. A gente não quer saber. Quando o Fred chega para vocês jovens e vai conversar com vocês, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? O Betão, conselheiro da mocidade, chega aí na chincha, famosa na chincha, no pé do ouvido para falar, se a gente está ali preparado para ouvir. É assim que funciona. E é assim que Deus nos ensina. Vamos ver lá então em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 10 a 14. Eu vou ler aqui para vocês, porque ali está destacado apenas 2 versículos, mas eu queria ler o contexto para a gente entender. Lá no capítulo 7, diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? E o último dessa sequência: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas, quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. E destaquei aí 2 versículos, 11 e 12. A sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Essa sabedoria, queridos, é a sabedoria de Deus. Não adianta a gente olhar para trás e pensar, lá atrás foi muito legal, aquela
situação ali me interessou bastante e levo comigo até hoje. Mas a gente tem que pensar no conhecimento que Deus te fez novo, te fez uma nova criatura, te transformou. E essa é a linha de pensamento que Deus quer que a gente entenda. E este versículo é a repetição do Salmo 1. Até te convido a ler o Salmo número 1. E a resposta para o Salmo de número 73. Ele está dizendo que algumas pessoas têm dinheiro e vivem em segurança, mas isso é por pouco tempo, porque somente a sabedoria nos faz viver em segurança para sempre. De novo falando de dinheiro, de novo falando aquilo que até o Fred comentou na semana passada, na excelente aula que ele ministrou para nós. O dinheiro é um dos principais objetivos nossos como jovem. Se a gente não tem conhecimento e sabedoria, a gente vai cair. Salomão acumulou tudo: tesouros, riquezas, terras, dominou Israel por inteiro. Mas ele foi entender um pouco mais tarde que foi caindo e voltou ao pó. Então essa é uma das fraquezas dos nossos corações. Muitas vezes a gente falha nisso. Irmãos, para a gente quase encerrar aqui, para a gente fechar essa aula, para não ficar tão extensa, quero te fazer um convite. Para andarmos no temor de Deus, é sábio mesmo é quem aceita as suas limitações e teme a Deus. Sábio é o que diz: a minha vida está nas tuas mãos, Deus meu, perdão. Sejamos sábios e vencemos a pretensão. Irmãos, para a gente concluir então o nosso bate-papo de hoje, para não ser tão extenso assim, daqui a pouco você está dormindo aí, né, quando a minha fala, o convite que eu faço é isso mesmo: andar no temor de Deus. Eclesiastes nos ensina que muito tarde foi necessário Salomão passar por toda aquela situação e depois entender que tudo vai cair, tudo vai virar um pó, é tudo passageiro. Te garanto, Deus quer que você viva a sua vida aqui na Terra, trabalhando, estudando, com objetivos para algo, mas saiu do caminho do Senhor, infelizmente o salário do pecado é a morte. Tem que ser assim. Tenho objetivos na minha vida. Na nossa família aqui em casa, por exemplo, Eric, eu, Ana Júlia, com o Daniel chegando, temos objetivos. Se a gente não colocar no caminho do Senhor, a gente vai falhar. Vai ser desviado o foco. E Jesus nos deu esse ensino. Buscar sabedoria nele. E a minha oração, queridos, é que você tenha o temor do Senhor. E entender que a minha vida está em tuas mãos, Deus meu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade que tivemos juntos. Obrigado pela tua palavra, nos ensinar o que o Senhor deseja para nossos corações. E através de Jesus temos o privilégio, primeiro, da salvação, primeiro de todo aquele sacrifício que o Senhor teve naquela cruz por nós. E o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, é a nossa vida. É o Pai, queremos nos aproximar do nosso Senhor através de Ti. Obrigado, Deus eterno. Mais uma vez, oramos por esses jovens, que eles possam se alimentar na rica, poderosa palavra do Senhor e que possamos entender que tudo aqui é passageiro. E o que nos guarda, que o Senhor já nos prometeu, a vitória do Senhor, e que possamos buscar. Ó Deus eterno, assim te louvamos, te agradecemos, sempre em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Tchau, tchau, hein? Abraço.